Olá, aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do nosso curso de TBJ e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre amplificador diferencial. Vai resolver um exemplo sobre os conceitos que a gente apresentou nas aulas anteriores. E o circuitinho que a gente vai analisar hoje é esse aqui, tá? Então aqui eu tenho um amplificador diferencial polarizado com essa fonte de corrente aqui, nesse circuito espelho de corrente. E o que a gente quer hoje nesse circuito é determinar essa corrente zero, essa corrente IC1 aqui, e o ganho V01 sobre VDzinho, tá? E aí vamos lá. O que é que a gente precisa fazer inicialmente para calcular essas grandezas, né? Calcular essas coisas que a gente acabou de dizer. Então, primeiro ponto, né? Para a gente resolver um problema como esse, a gente precisa partir do circuito espelho de corrente que a gente tem aqui, tá? Então, o que eu quero calcular inicialmente é a minha corrente zero. A gente sabe que, como esse é um circuito espelho de corrente, a corrente zero ela é determinada por essa corrente também aqui que passa nessa resistência, que a gente chama de IREF. A relação entre zero e IREF é dada por beta sobre beta mais 1, onde o beta dos meus transistores vale 100 aqui que foi dado. Eu preciso inicialmente calcular o IREF. Quem é IREF? IREF é a corrente que passa nessa resistência, ou seja, eu vou calcular essa corrente pela lei de Ohm, que é a diferença de potencial dividido pela minha resistência. Então, quem é IREF? Está aqui, ó. IREF é quanto? Em um terminal eu tenho 0 volt. No outro terminal eu tenho VBE que vale 0,7, então vai ficar menos 0,7, menos 12, ficando mais 12, dividido pela minha resistência que vale 5,6 kΩ. Quando você faz essas continhas, você vai obter 2,02 mA, tá? E aí você sabe que a relação entre 0 e IREF, que é 2,02, ela vale beta sobre beta mais 2, onde beta é 100. Ficando, então, beta, que é 100, sobre beta mais 2, que é 100 mais 2, multiplicado por IREF, que é 2,02 mili. Quando você faz essas continhas, você vai obter 1,98 mA. O que é que acontece mais? Para eu determinar a corrente de coletor aqui, ou a corrente nesse coletor, eu preciso saber quem é essa corrente de emissor. Considerando que esses transistores eles são casados, a corrente zero que desce aqui, ela se divide ao meio nesses dois emissores aqui, tá? Ou seja, a corrente nesse emissor aqui, da esquerda, né? Esse transistor da esquerda, que é IE1 aqui que eu estou chamando, ela vale 0 sobre 2. Então aqui você tem o I0 dividido por 2, valendo 0,99 mA. Aí a gente sabe que IC é igual a alfa vezes IE. Ou seja, IC é alfa, que é beta sobre beta mais 1, ou seja, 100 sobre 101, vezes IE, que a gente acabou de calcular, que vale 0,99 mA. Fazendo essas continhas, você vai obter 0,98 mA, que é essa corrente aqui, tá? Então, com esses cálculos, a gente determinou I0 e IC1, tá? Agora, a gente vai determinar V01 sobre VDzinho. Para a gente determinar o ganho V01 sobre VDzinho, o que a gente precisa fazer é utilizar o modelo de pequenos sinais, ou análise CA, né? Para pequenos sinais, uma vez que esse VDzinho é um pequeno sinal diferencial que a gente tem. Para a gente fazer isso, o que é que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer a análise CA. O que é que a gente faz com a análise CA? Tudo que for tensão CC vai para a terra e o que é fonte de corrente vai abrir. Aí lá na aula de análise CA do amplificador diferencial, em que a gente determinou os ganhos do nosso amplificador diferencial, a gente utilizou um artifício chamado meio circuito diferencial. Então, se você não assistiu essa aula, é importante que você assista para você entender esse conceito que a gente vai estar utilizando nesse exercício aqui. Esse conceito do meio circuito diferencial, que lá na análise CA a gente utilizou, a gente mostrou que a tensão nesse ponto aqui era 0 volt. Então aqui é um terra também, tá? E aí o que foi que a gente fez? A gente pegou uma reta imaginária, passou aqui pelo meu circuito, e essa reta passava por esse ponto aqui, dividindo esse circuito aqui, esse amplificador diferencial, ao meio, ficando um circuito para a esquerda e outro para a direita. Aí aqui nesse desenho, eu fiz a análise CA para esse circuito da esquerda. Por quê? Porque eu estou querendo V01, que está no coletor da esquerda, dividido por VDzinho, tá? Então eu estou pegando esse circuito da esquerda, tá legal? Como é que fica esse circuito da esquerda, né? Vai ficar da seguinte forma. Se eu partir de VDzinho sobre 2, na frente dele eu vou ter o transistor, que, do ponto de vista de pequenos sinais, é uma fonte de corrente para cima, em termos de alfa e E, e uma resistência dinâmica de emissor para baixo. Aqui no emissor, eu vou ter 0 volt. Então, aqui no emissor,
eu vou ter 0 volt, tal como está aqui no desenho. Do coletor para VCC que está no terra, eu tenho a resistência de 1 kΩ. Eu tenho 1 kΩ aqui. E no coletor eu tenho V01. Então, no coletor eu tenho V01. Então, através desse desenho aqui, eu vou poder determinar V01 sobre VDzinho. Para eu calcular isso, eu preciso determinar a resistência dinâmica de emissor, que vale quanto? Vale tensão térmica, que é 25 mili, dividido pela corrente de emissor que a gente calculou, que deu 0,99 mili. Fazendo essas continhas, você vai obter 25,25 ohms. Quem é, então, V01 sobre VDzinho sobre 2? Quem é V01? V01 é a tensão sobre essa resistência, que vale quanto? Vale a resistência multiplicado pela corrente circulante por ele, que é alfa e E. Alfa é beta sobre beta mais 1, ou seja, 100 sobre 101, multiplicado por IE. Tem um negativo porque a tensão está sendo medida de cima para baixo e a corrente aqui está fluindo de baixo para cima nessa resistência. Então tem esse negativo. Quem é a tensão VDzinho sobre 2? Vale essa resistência, que vale 25,25, que a gente calculou aqui, multiplicado pela corrente de emissor IE, uma vez que essa resistência está no emissor. Essa corrente cancela com essa corrente. Aí, esse 1,5 aqui que está dividindo vai passar para esse outro lado aqui multiplicando. E aí, o que é que vai ficar? Vai ficar V01 sobre VDzinho, que é o que eu tenho aqui, que eu estou chamando de ganho AD, que é o ganho diferencial. E aí vai ficar, esse 1,5 aqui está dividindo, vai passar multiplicando, então vai ficar menos 1,5 multiplicado por 100 sobre 101, que é o que eu tenho aqui, multiplicado por 1K, dividido por 25,25. Quando eu faço essas continhas, você vai obter um ganho de aproximadamente menos 19,6 volt por volt, que é justamente o ganho em saída simples inversora, tá? Porque essa saída simples aqui é a saída simples inversora, tal como a gente mostrou nas aulas anteriores. Beleza? Então, esse era o exercício que a gente tem para mostrar para hoje. Então, nesse exercício, a gente fez uma análise CC e também a análise CA desse amplificador diferencial, já para você começar a ver como é que a gente pode aplicar esses conceitos que a gente apresentou nas aulas anteriores. Então, eu espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, compartilha esse conteúdo com quem você acredita que pode se beneficiar com ele. Se inscreve no canal, ativa as notificações e toda semana a gente está postando um vídeo novo aqui no canal. Tá? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e a gente se encontra semana que vem. Valeu e tchau!